Fala galera! Chegou a hora de mais uma história. Antes de começar essa história, já deixa o like e se inscreve no canal. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e comentar quais são os manhwas que vocês querem ver por aqui. Tamo junto! A história de hoje tem um começo bem interessante. Antes, um típico simp, a vida de Lin Xin, nosso protagonista, toma um rumo drástico, onde ele é abandonado e herda um sistema financeiro divino, algo infelizmente improvável de se acontecer na vida real. Começando com a enorme quantia de 1 trilhão de wons, mas há uma reviravolta, ele só pode gastar essa fortuna com mulheres. Até agora, só tô vendo vantagem aqui. Presa a essa estipulação bizarra, Lin Xin é forçada a navegar por um caminho não convencional e emocionante para a riqueza e o poder, transformando-se de um mero simp em um magnata lendário. A cronologia dos acontecimentos na vida desse cara é bem estruturada, tem várias reviravoltas e partes legais de se ver. Então bora começar. A história começa com nosso protagonista, Lin Xin, feliz por estar completando um mês de namoro com a sua companheira Liu Sheng, que logo termina seu relacionamento com ele para ficar com um cara rico que aparece rapidamente em uma Lamborghini e deixa-o para trás alegando que o protagonista não passa de um pobretão, assim não merecendo a sua ex-namorada. Acabando com aquela situação, o protagonista então não entende como uma pessoa como ele, de coração bom, é trocado por apenas sua condição financeira. Revoltado por ser um puxa-saco todos esses anos e não receber nenhum amor em troca, um sistema de contra-ataque é iniciado, de um segundo para o outro. Ele ganha um cartão dourado que o torna trilionário. Queria eu ter uma sorte dessas. Porém, ele só poderá gastar com mulheres. Qualquer consumo pessoal será gasto do seu dinheiro atual, que são apenas 138 wons. Chegando no distrito comercial, à procura de alguém para testar o cartão, ele encontra a Luo Yax, colega de quarto da sua ex-namorada. Após oferecer-se a pagar um copo de chá com leite para Luo, ela disse que ele não pode pagar por aquilo, que apenas um copo de chá daquele vale por sua refeição de 10 dias. Apressados por outros clientes por estar demorando na fila, o protagonista então compra todos os últimos 180 copos disponíveis, deixando todos abismados por conseguir pagar por aquilo. O protagonista pede para a atendente distribuir todos aqueles chás. Chamando Luo para gastar dinheiro, o protagonista segue com ela para procurar coisas para comprar. Eles então entram em uma loja de bolsas de grife, encontrando lá sua ex-namorada com seu atual parceiro. Achando que o protagonista não a superou, a Liu então pede para esquecê-la, alegando ele ter chamado sua amiga para fazer ciúmes a ela. Seu atual namorado, concordando com o protagonista, que continua um pobretão, é surpreendido ao ver o Lin comprando todas as bolsas daquela loja. Ostentação fora do normal, viu? Abismado com a compra de 11 milhões de wons, o namorado da Liu diz apenas ser um cara rico discreto. Logo é encontrado por sua suposta parceira que o recebe com um tapa na cara, após ver que está com outra mulher. Pedindo perdão, alegando a Liu ter o seduzido primeiro. Ele dá um tapa na cara a pedido da sua parceira como pedido de perdão, assim correndo para os braços do ex-namorado. A Liu também é rejeitada pelo mesmo, que logo sai correndo e chorando. Sem saber como agradecer por toda sua gentileza, a Luo é proposta pelo protagonista a pagar com seu corpo, aumentando ainda mais a sua favorabilidade com o protagonista. Numa boa esquiva, a Luo então leva o protagonista para comprar algumas roupas para ele, assim presenteando ele com várias roupas caras, mostrando assim sua real beleza para todos naquela loja. A Luo então percebe que o protagonista é uma joia escondida, assim investindo em seu relacionamento com ele. Cadê que alguém investe assim em mim? Chegando em seu dormitório, Luo encontra sua colega de quarto Liu, que logo pergunta se ela está bem após o acontecimento no distrito comercial. Agradecendo a preocupação, a Liu então diz que está bem, agradecendo também ao Lin por ter exposto a verdadeira face de Wang Shao, mostrando seu presente comprado pelo Lin. Luo então mostra a bolsa à sua amiga, que finge não se importar com aquilo. Já no dormitório masculino, Lin encontra alguns amigos que ficam impressionados com as vestimentas dele, pensando ser roupas falsas e que Lin apenas está tentando se passar por rico. Eles comentam sobre o ocorrido com ele e a sua ex-namorada Liu, propondo Liu a ir para transmissões ao vivo de garotas que irão recompensá-lo após vários presentes. Liu apenas agradece, deixando todos ali confusos, achando que ele realmente está com problemas sérios. Em seu quarto, o protagonista então instala tal programas de lives, colocando seu ID como pobre de dinheiro. Logo encontra a tal streamer Xaxá, que seus amigos falaram anteriormente. Então o protagonista descobre que o jovem Xu Xiao também está acompanhando a transmissão, doando-lhe 10 mil wons. O mesmo pede para remover o protagonista da transmissão, assim fazendo com que a Xaxá remova o protagonista por ser um novato em sua transmissão. Escassez de humildade. Assim o protagonista ainda assiste a transmissão da streamer Xuang, que estava em uma disputa com a streamer Xaxá, assim doando vários dragões dourados no valor de 15 mil wons cada. Vendo que expulsou o cara que está fazendo todas essas doações, a streamer Xaxá perde a competição para Xuan, fazendo com que Xu Xiao saia da transmissão. O protagonista então recebe mensagens do Jin Wang pedindo desculpas por zombar dele anteriormente, propondo um acordo de paz entre eles.
A Xuan lhe envia seu número pessoalmente para que possa lhe retribuir os dragões dourados enviados em sua transmissão. Melhor correr atrás tarde do que se arrepender, não é mesmo? Xaxá por si só também pede desculpas ao protagonista, alegando ter uma aparência melhor que a Xuan. Ela percebe que o protagonista mora na cidade de Anjian, coincidentemente, e ela viaja para essa cidade em 2 dias para realizar um ensaio de fotos, propondo um encontro com o protagonista. Ele então aceita. No dia seguinte, seus colegas de quarto chamam o protagonista para tomar café da manhã, tendo em resposta que uma garota irá trazer seu café da manhã no quarto. Seus amigos não entendem o porquê dele estar tão de bom humor após ser abandonado por sua ex-namorada. Na entrada do dormitório feminino, seus amigos esperam as garotas Liu e Luo para lhe entregarem o café da manhã, discutindo quem é o melhor entre eles. O veterano Wan chega com um café da manhã especial comprado em um restaurante francês, lhe custando 600 wons por uma porção. Após chegarem e serem recebidas pelos jovens, as garotas então agradecem pelo café da manhã, aceitando o presente de todos. Rapidamente, o protagonista então é avisado pelo veterano, que zomba de sua cara por chegar atrasado e não entregar nenhum presente para as garotas. Rapidamente, a Luo entrega seu café da manhã dado pelo veterano ao protagonista. Enciumada, a Liu também entrega seu café da manhã ao protagonista, pedindo perdão pelo que fez com ele. O protagonista então dá as costas a Liu, dizendo que está sendo inapropriado para os professores ficarem próximos demais, assim dando ainda esperanças a Liu. Deve ter ficado bastante animada com isso, hein? Sem entender como as duas garotas mais cobiçadas daquele local estão brigando pelo protagonista, os colegas dele morrem de inveja ao ver aquela cena. As garotas estão alimentando o protagonista, causando mais inveja ainda aos seus colegas. A Luo então se agacha na frente do protagonista, lhe dando uma vista privilegiada por baixo do seu vestido. O protagonista então diz não gostar da cor vermelha vibrante, e Luo, sem entender, diz que aqueles macarrões são rosas. Rapidamente, o protagonista diz que então estava falando da sua calcinha, não do seu café da manhã. A Luo então diz, próximo ao seu ouvido, que irá trocar de calcinha depois, fazendo o veterano Yuan vomitar sangue ao ver aquilo. Em todas as notícias daquele campus, todas elas estavam falando do Lin e do usuário que doou mais de 24 milhões de wons para Xuan em um canal de transmissão, tendo avisado que ele está em todas as notícias do campus. Seus amigos dizem que o jornalista está vindo para o entrevistá-lo. O terror para alguém tímido. Rapidamente, o protagonista então escapa daquela entrevista, deixando as garotas e os seus colegas para trás. Por mensagem, a jovem Xaxá diz que chegará por volta das 7h30 da noite, pedindo para o protagonista então buscá-la. Chegando no aeroporto, o protagonista encontra um fã insistindo em levar a Xaxá para casa, assustando a jovem, logo impedindo ele. O protagonista diz ser o mestre Qian, fazendo com que o fã recue da jovem, fazendo com que ela agradeça por isso. Mais na frente, a Xaxá encontra o Sr. Zhao, participante de suas transmissões também, apresentando para o protagonista como um usuário que lhe deu bastante presentes em sua transmissão. O Sr. Zhao então se desculpa por ter vindo em um carro de 5 milhões de wons, pois não sabia que o protagonista iria buscar a Xaxá no aeroporto. Perguntando por seu veículo, o senhor tem resposta que o protagonista tem apenas uma pequena lambreta, assim oferecendo carona para os dois. Sem entender se era realmente aquele jovem que gastou 20 milhões em uma transmissão ao vivo, o senhor diz não saber que o protagonista seria tão discreto. As aparências enganam, viu? Chegando no hotel, a Xaxá apresenta o protagonista para aqueles senhores que estavam na mesa, mostrando que ele é o jovem que gastou mais de 20 milhões, derrotando o Xu Xiao na transmissão. Admirados com aquilo, os senhores então questionam se ele é realmente o mestre Qian, entendendo que a Xaxá não o chamou para um jantar para fazer as pazes, e sim para se encontrar com alguns figurões que lhe deram presente na transmissão. O protagonista é questionado como gastou 20 milhões em uma transmissão e tem apenas uma pequena lambreta para se locomover, alegando que pode ser apenas uma brincadeira do protagonista. Um dos senhores então acha que seus ativos totais não devem ser inferiores a 1 bilhão, alegando conhecer muitas pessoas na cidade de Anjian, mas nenhuma família com o sobrenome Lin, dando a entender que tudo não passa de uma farsa. Os senhores então zombam da cara do protagonista, baixando ainda mais a sua favorabilidade com a Xaxá. Ela então se lembra de ter visto seu ID no celular e confirmado que ele é realmente pobre de dinheiro, achando que ainda está se vingando dela. A única coisa que lhe preocupa é do protagonista não ter dinheiro para ela tomar dele. Ô coitada. Com dúvida se o protagonista seria o jovem mestre da família Lin em Xangai, o protagonista logo responde que não pertence à família Lin, mas em comparação com aquela família, ele tem muito mais dinheiro, fazendo ainda mais os senhores zombarem da sua cara por sua possível brincadeira. Um dos senhores alega que o protagonista não ter conseguido marcar um encontro com a Xuan, assim enganando a Xaxá como a sua possível brincadeira de um falso rico. Com dúvida de qual carro super esportivo o protagonista dirige e quantos tem em sua garagem, o protagonista logo diz que não tem nenhum carro, levantando mais suspeitas para os senhores que a sua possível fortuna é falsa. Abraçando a Xaxá, perguntando para ela qual tipo de carro ela gosta, deixando todos os senhores da sala enciumados pela intimidade, logo pedindo para tirar as mãos dela, tendo a resposta que gosta muito do modelo Ferrari FA60, alegando que se ganhar o carro de presente, o retribuirá com um presente do mesmo valor. Assim, saindo para comprar o modelo sugerido pela Xaxá, os senhores dizem ao jovem ter feito eles perderem tempo, assim mostrando que não estava com
muita esperança no jovem. O protagonista então volta meia hora depois, não só com uma, mas com 5 carros super esportivos para a própria Xaxá escolher, assustando então todos dali. Até eu fiquei bestinha aqui, alegando ter demorado pelo motivo de ter muitos carros para escolher. O vendedor diz que requer muita atenção ao vender carros tão caros, sabendo então que os ativos do protagonista foram verificados pelo cartão Diamante Negro do Banco Dragão. Desacreditados após ouvir aquilo, os senhores então pensam que os carros são alugados, como mais uma forma de truque para enganá-los. Achando pouco, pagaram apenas 15 milhões no modelo sugerido pela Xaxá. Ele é sugerido pelo vendedor talvez gostar de uma Ferrari LF, e também gosta do modelo FA60, dando assim a Xaxá o modelo da Ferrari LF, pagando então uma bagatela de 32 milhões no modelo. Então o protagonista deixa todos surpreendidos com a sua compra de mais de 30 milhões de wons. O vendedor então pergunta se ele deseja comprar mais um carro para si, já que a Ferrari é presente para Xaxá. O protagonista logo responde que não deseja carros tão baratos, já que encontrou o mais caro da sua concessionária, pretendendo comprar carros mais caros ainda, até porque dinheiro não falta. Com vários pedidos de desculpas pelos senhores, o protagonista logo é chamado pela Xaxá para acompanhá-la, para experimentar seu carro novo, questionando ela não fazer o test drive sozinha. A jovem diz que conseguiu o presente equivalente para dar ao protagonista, alegando que o presente é muito grande. Eles saem para testar o carro. No caminho, a jovem pede para o protagonista escrever seu nome em sua coxa, levantando a sua saia. Ele encontra um pedido de desculpa escrito em sua perna, alegando que fez aquele pedido para registrar a quantidade de parcelas que fez, perguntando então ao protagonista se ele está satisfeito. Achando aquilo bastante satisfatório, eles chegam ao Hotel Carlton, exibindo em sua transmissão o seu novo carro. Xaxá recebe comentários de tons de inveja. O Sr. Zhao então diz que na cidade há um grupo de magnatas que desejam conhecê-lo, assim aceitando entrar no grupo. Recebendo uma ligação, o protagonista então é convidado pela sua antiga turma de ensino médio para uma reunião na cidade de Yanjian, ouvindo dizer que a jovem flor Xiao Yushuan estará nessa reunião. O protagonista não hesita em aceitar o convite. Chegando na cidade de Yanjian, o protagonista chega ao Hotel Meridian de 5 estrelas extremamente luxuoso. Recebido pelos seus antigos colegas de classe, o protagonista questiona aonde estacionar, sendo surpreendido por sua moto quebrando sem motivo algum. Coisas assim têm os piores momentos possíveis para acontecer, e essa não foi uma exceção. Sem saber que o protagonista é um estudante universitário, ansioso para fazer negócios com o protagonista, o Sr. Zhao diz ser uma honra dar carona ao mesmo, deixando o protagonista sem graça ao respondê-lo, informando que terá filmagens amanhã. A Xaxá diz ao protagonista que ligará para o protagonista quando estiver com algum tempo livre. Bravo por sua moto ter quebrado com alguma desatentação do Sr. Zhao, ele diz que vai arrumar um jeito de pagá-lo por isso. Chegando numa Lamborghini extremamente luxuosa, o Feng Billion pergunta ao protagonista se sua lambreta havia quebrado. Tendo em resposta que sim, o Feng se acaba na risada pedindo desculpas pelo inconveniente. Desconsiderando que no local não há vaga para lambretas, o Feng se desculpa mais uma vez por sua desatentação ao escolher o local de encontros para reuniões, sem considerar os veículos que seus colegas possuem. Eu digo é nada pra esse cara. Dando-lhe a chave do seu carro para o manobrista estacioná-lo, os alunos discutem sobre o dono do hotel ser administrado pela família do jovem Lian, dizendo o prédio ter uma construção de mais de 300 milhões de wons. Eles admiram o Lian ser tão rico, mas tão atencioso com o protagonista. Procurando um local para estacionar sua lambreta, o protagonista recebe uma ligação do Luo, convidando-o para comer junto dela, dizendo que não pode por conta da reunião. Ele propõe ser no dia de amanhã. Aceitando, a Luo então diz que ficará fora por alguns dias de serviço, aconselhando cuidar do seu corpo e beber muita água, aumentando sua favorabilidade, chegando em 91%. Completando assim a primeira tarefa do contra-ataque, sendo proposto a gastar o contra-ataque da Luo no valor de 11 milhões, para ter um retorno de 10% diretamente em sua conta. O protagonista então alega ser uma quantidade muito baixa ainda, precisando gastar ainda mais dinheiro. Pô, 1% desse valor já fazia uma diferença pra mim, você tá louco. Abrindo sua interface de atributos pessoais, o protagonista então recebe uma recompensa de mais um ponto para todos os atributos e também recebe um sorteio da sorte, sentindo suas evoluções físicas com o calor que percorre o seu corpo. O protagonista abre o sorteio, ganhando 3 habilidades totalmente aleatórias para gastar num prazo de 8 horas. Ele recebe a habilidade de rank A, apreciador de relíquias culturais, habilidade de rank C, 5 chutes relâmpagos, e habilidade de rank D, cantor e dançarino de rap. Indignado pelas habilidades recebidas no sorteio, o protagonista diz não usar nenhuma dessas habilidades no seu dia a dia, sabendo que precisa comprar um carro para si. O protagonista sabe que não pode gastar dinheiro consigo mesmo, procurando uma solução mais na frente para isso, indo então para a reunião. Chegando no hotel, no local da reunião, o protagonista pergunta pela Xiao Yushuan. Sendo zombado pelo Feng, ele diz que ela é muito diferente do protagonista, sendo a flor do departamento de literatura
criatura, vindo de uma origem familiar não simples. Já o protagonista, questionando se a família dela é realmente rica, o protagonista é respondido que não é tão surpreendente ele não conhecer a família dela. Bolhas sociais são uma tristeza. Discutindo sobre a Xia, os alunos alegam não saber que o museu da cidade é propriedade da família dela, impressionando ainda mais os alunos que estão a admirando, chegando assim a Xia para a reunião com seus colegas. Pedindo desculpas pelo atraso, a jovem Xia é muito bem recebida pelos seus colegas de classe, admirados com tamanha beleza. O jovem Fen então chama ela para sentar ao seu lado. Inacreditavelmente, a Xia senta ao lado do protagonista, chamando-o pelo nome. Surpreso como ainda lembra do seu nome, a Xia responde que lembra o nome de todos os seus colegas de classe, iniciando assim uma missão de contra-ataque. Surpreendendo a todos como teve a ousadia de chamar Xia para sentar ao seu lado, ele deixa o jovem Fen furioso. Numa tentativa de envergonhar o protagonista, Fen então pergunta ao protagonista onde anda sua namorada que ele perseguiu por 3 anos na faculdade, porque ele não levou ela para a reunião, respondendo que terminou seu relacionamento após 3 anos. Eles não acreditam no protagonista. 3 anos não é brincadeira não, hein? Alegando que está mentindo para impressionar a Xia. Eles não acreditam que o protagonista teria se tornado um canalha após a faculdade, dizendo que está falando fatos. Sua favorabilidade com a Xia fica negativada. Perguntando para a Xia, o jovem Fen questiona se ela tem interesses em artes e relíquias culturais, alegando ter comprado uma pintura de Da Vinci de um colecionador em Xangai, perguntando se ela gostaria de vê-lo mais de perto. A caminho da pintura, o Fen então põe a mão no ombro do protagonista, dizendo que ele não passa de um sapo, alegando que se tentar se aproximar novamente da Xia, ele vai garantir que o protagonista não consiga nenhum emprego na cidade de Jian após a sua graduação, dizendo que a Xia não sabe o quanto ele ama essa pintura. Feng então diz que haverá um leilão na cidade de outras de suas pinturas. Impressionada por não saber que Feng se interessava por artistas renascentistas, Xia pede para olhar mais de perto a pintura. O protagonista logo diz que está muito interessado nas pinturas do Grande Finch e se pergunta se podem olhar juntos, assim selecionando sua habilidade de apreciação de relíquias. Tem que ser esperto mesmo, tá mais do que certo. Vendo uma oportunidade de envergonhar ainda mais o protagonista, Feng então diz ao protagonista que pode sim olhar a pintura. Com dúvidas se o protagonista gosta mesmo do Finch, Feng então pede sua opinião sobre a pintura. Ativando sua habilidade de apreciação de relíquias culturais, o protagonista logo afirma que a pintura é falsa. Dando todas as informações precisas que a pintura é falsa, o protagonista lamenta Feng de ter adquirido uma pintura falsa. Com tamanha ousadia, Feng então responde que o protagonista enganaria facilmente um leigo, sabendo que suas técnicas de apreciação não passam de técnicas de meia tigela, aprendidas na internet. Surpreendendo a todos por ser uma grande admiradora do Finch, Xia confirma que a pintura é realmente falsa. Curiosa de como obteve tal conhecimento profissional, Xia pergunta ao protagonista, tendo em resposta que desde criança ficava chocado com o fato dos países estrangeiros terem roubado tantos tesouros culturais do seu país. Ele decidiu aprender muito sobre a apreciação de relíquias e artes, sendo seu objetivo comprar todos os artefatos de sua volta e retornar ao país. Ótima cartada por sinal. Arrancando várias risadas de seus colegas, o protagonista é respondido pela Xia, que também tinha muitos sonhos irreais quando criança, deixando seus colegas sem entender como a Xia está compreendendo com o protagonista. Sentando novamente na cadeira ao lado do protagonista, Feng fica furioso ao ver aquela cena. Chegando na mesa, vários pratos de comida de alta qualidade, impressionando todos que estavam ali. Feng diz ter sido pratos decididos por um chefe que trabalha em um restaurante Michelin de 3 estrelas, mas chegando no prato do protagonista, ele recebe apenas um pão e pedaços de abóbora. Informando ao protagonista, Feng diz que pode retirar o seu prato caso ele não tenha gostado, pedindo ao chefe trazer outro para ele, mas lembrando que a cozinha do chefe é relativamente delicada, nenhum dos seus pratos ficam prontos em menos de 2 horas, alegando ter valido a pena esperar 2 horas para comer os pratos do chefe. Feng diz não querer cantar karaokê de estômago vazio, assim tentando impressionar Xia. Vendo que não deu bola a nada que Feng dizia, fica abismado ao ver Xia conversando com o protagonista. Mostrando conhecimento, o protagonista diz que a sabedoria dos antigos o impressionam. Surpreendendo Xia, ela diz que seu conhecimento está quase alcançando seu professor, convidando ele para apreciar juntos com ele, deixando Feng com a maior cara de otário. Ô coisa tão boa. O celular do protagonista vibra em cima da mesa. Vendo que está no grupo dos ricaços da segunda geração da Yanjian, ele envia um presente de saudações para os recém-chegados, chamando todos para tomar um chá. Aceitando, todos com dúvida onde o protagonista se encontra, ele diz que está em Meladen. Todos querem vê-lo após dizer que está numa cidade próxima. Conversando com Mr. Qian sem saber que é o protagonista, Feng acha ter vencido após encontrar pessoas ricas com mais poder, achando que só reclamaria quando chegassem. Iria fazer os ricos acabarem com o protagonista. Convidando todos para a sala de karaokê no andar de cima, Feng diz ter marcado um encontro com pessoas ricas da cidade de Yanjian, para que eles possam conhecê-los, impressionando a todos. Chegando no andar de cima, todos impressionados com as pessoas ricas e poderosas chegando lá, Feng apresenta o Sr. Shu como proprietário de imóveis número 1 da cidade para a senhorita Xia Yushuan, filha da família Xia. Feng é informado que o protagonista pediu um copo de vinho que custa milhares de yuans, espantando a todos dali por estar abusando demais da boa vontade de Feng. Um dos seus colegas alega
protagonista não saber que o vinho é tão caro, apontando que esse é o vinho que ele realmente quer. Feng então abre o vinho, perguntando para o protagonista se ele sabe quanto custa, dizendo então que custa 250 mil wons por garrafa, já que o vinho foi aberto e agora não pode voltar atrás. Feng diz que se ele não puder pagar, ele terá que devolver quando for para Shangxin cavar carvão, já que seu tio é o chefe do carvão. Feng diz que pode arranjar um lugar para o protagonista, achando que quanto mais o nome, mais caro o vinho. O protagonista diz não entender realmente de vinhos, achando que está fingindo. Feng diz para o protagonista não ficar envergonhado quando for pagar pelo vinho mais tarde. Mal sabe ele, viu? Questionando onde está o Sr. Qian por dizer que estava na cidade de Melaton e ainda não chegou ao local de encontro. Feng é respondido por um dos ricos que o Qian já estava no Salão Dourado. Chegando por último, o Sr. She corre diretamente ao protagonista para cumprimentá-lo, chamando-o de Sr. Qian na frente de todos, assustados ao verem que o protagonista é o Sr. Qian. Xiao logo não entende o que está acontecendo. Abismados com o protagonista por ser uma pessoa tão rica e simples, Feng então diz aquilo ser uma trapaça, já que conhece seus pais e não passam de trabalhadores de meio período, assim alegando o protagonista ser um pobretão. O Sr. She logo se irrita com Feng, chamando pelo nome real e apontando que ele não passa de um lixo, manda ele calar sua boca, chamando-o de sem educação que não passa de um jovem mimado que gasta a fortuna de seus pais todos os meses, vivendo disfarçadamente pela fortuna da família, alegando que seus investimentos foram um fracasso. Sendo uma vergonha para o grupo dos ricos, Feng é expulso do grupo dos príncipes junto com as suas filhas. O protagonista diz que está tudo bem, dizendo que Feng é responsável por todas suas despesas naquela noite. Ele pede então o vinho mais caro ao bartender, distribuindo bebidas a todos que ficarem satisfeitos, deixando assim Feng caído aos prantos no chão. Tá aí uma reviravolta boa de se ver. Após a reunião com os ricos, todos agradecendo ao protagonista por ter sido os convidados, Xian se despede primeiro do pessoal, surpreendendo a todos por ser tão discreta. Alguns colegas comentam que não conseguiriam esconder tamanha riqueza, sabendo que ela foi exposta à alta sociedade desde criança. O protagonista diz que Xia realmente merece ser chamada de senhorita, impressionado como não demonstrou nenhuma surpresa com seu status como cambista. O protagonista percebe que Xia é uma mulher difícil de se conquistar, sendo um ótimo objeto para gastar dinheiro. Sr. She então diz ao protagonista que encontrou um carro de 80 milhões de wons, já que o mesmo disse não ter gostado daqueles carros de 30 a 40 milhões, informando que existem apenas 10 unidades pelo mundo inteiro, convencendo o nosso protagonista. Ele sabe que precisa gastar mais dinheiro de contra-ataque para melhorar seu equilíbrio físico. Voltando para o hotel, o protagonista encontra sua ex-namorada Lin Xin chorando no chão, aparentemente esperando por ele, noticiando o protagonista que seu pai havia sofrido um ataque cardíaco e o hospital estaria cobrando 800 mil wons para fazer a cirurgia. Lin pede essa quantia emprestada para o protagonista, alegando que a sua família não pode pagar toda essa quantia de vez. Mas é cada uma que aparece para ele. Indignado com as suas bobagens e sabendo de suas mentiras, o protagonista diz que ela já usou essa desculpa esfarrapada 5 vezes, sabendo que ela compraria marcas famosas. Ele não empresta o seu dinheiro. Revoltada por o protagonista gastar mais de 10 milhões de wons com a Luo Yashi e não estar disposto a emprestar apenas 80 mil, ela o julga. O protagonista diz que ela não tem direito de opinar em nada sobre isso, pois gasta sua fortuna da forma que quer gastar. Entristecida por ter seu pedido negado, Lin questiona como ele pode ser daquela forma, se terminaram há menos de uma semana. O protagonista apenas agradece a ela pelo término, alegando ser o motivo de seus dias bons atuais. Se eu escutasse isso, eu procurava um lugar para enterrar minha cara. Deixando ela para trás, diz que tem um encontro para jantar amanhã e que precisa dormir. O protagonista diz que não quer conversar com ela. Lin pede para que ele não seja tão frio com ela, perdendo assim sua favorabilidade pelo protagonista. O protagonista então tem uma transmissão ao vivo de uma jovem chamada Cao Cao, assim surpreendendo todos no chat de texto da transmissão por conhecerem seu ID e saber que se trata do Mr. Qian. Com presentes exclusivos e customizados, o protagonista começa a enviar disparadamente o deus âncora da riqueza no valor de 880 mil wons cada, enviando ao todo 341 deles, somando o total de 300 milhões de wons, deixando todos aqueles daquela transmissão em silêncio. Ele sai imediatamente da transmissão. Com 300 milhões de wons gastos, ele terá um retorno de 30 milhões de wons para sua conta bancária real. Até que foi um negócio interessante. Impressionado como o protagonista gastou 300 milhões de wons com ela, Lu Shueia disse que não havia pedido nenhum presente e que estranhou o fato de ter apenas recebido toda aquela quantia e o Mr. Qian não esperava para ver nenhum dos seus shows. Tentando manter a naturalidade, Lu diz que homens não são confiáveis, alegando que o protagonista é apenas um dos seus ATM, dizendo então que nunca se apaixonará por ele. Quando o protagonista vai mandar sua localização para Lu, ele vê sua ex-namorada cercada por 3 homens que a conheceram mesmo de máscara, após procurarem por ela por uma possível cobrança. Assustada, Lin pede mais 3 dias para conseguir o dinheiro. Não acreditando nela, um dos homens pressiona perguntando onde está seu namorado, que iria emprestar o dinheiro para sua mãe, achando que seu namorado é um bunda mole. Eles perguntam o que ela vai fazer, chamar ele para resolver isso? Ele não empresta nem dinheiro para ela, o que iria fazer nessa situação? Sendo dominada pelas mãos, se questiona o que vão
vão fazer? Um dos homens diz que irá vender seu corpo para ter seu dinheiro de volta, pedindo socorro e vendo seu ex-namorado ir embora. Ela então não o culpa por aquilo. Se não fosse uma pessoa interesseira, não estaria naquela situação. Sentindo muito por ter machucado o coração do protagonista, Lin Xin então aceita seu possível fim. Numa fração de segundos, o protagonista acerta um soco pela janela da van no motorista, abrindo a porta e mandando todos caírem fora dali. Esse cara é pressão demais. Sem acreditar como aquele cara fez aquilo, os homens dizem que o protagonista assinou sua sentença de morte, sendo surpreendidos com maços de dinheiros no rosto. O protagonista lhe dá 800 mil wons e manda aqueles caras saírem dali, fazendo com que eles vão embora. Após um pedido de desculpas por sua ex-namorada, o protagonista diz que se ela quer se desculpar com ele, pare de ir atrás dele a partir daquele momento, deixando ele em paz. Lin Xin sabe que não é bom o suficiente para o protagonista agora, pretendendo fazer ações para recompensá-la dos danos que ela causou a ele nos últimos 3 anos. Arrependimento só bate quando se quebra a cara, pelo menos às vezes. No táxi, o motorista pergunta ao protagonista se ele gosta de assistir transmissões ao vivo também. O protagonista apenas diz que está procurando alguns presentes. O taxista diz que também costuma assistir transmissões pelo aplicativo Leopard Teams, mas diz que tudo é sobre o magnata Sr. Qian, que deu mais de 300 milhões de wons para uma apresentadora. Achando ser apenas um acompanhante de transmissões comum, o taxista diz para o protagonista tomar cuidados ao assistir, não deixando-se enganar pelas apresentadoras, vendo em seu rádio que as apresentadoras não paravam de receber 100 milhões de wons pelo Sr. Kia. O taxista deduz que o protagonista é o nosso magnata. Chegando no local marcado, o protagonista logo procura pela Luo, que rapidamente aparece saindo de um hotel ao seu lado, puxando-o para seu quarto. Luo diz que o protagonista passou 3 anos da sua vida se dedicando à sua ex-namorada Liu, que não recebeu nada em troca. Surpresa por ter gasto todo aquele dinheiro com ela e nunca ter lhe pedido nada em troca, Luo diz ter tido algumas relações enquanto estava fora, mas se prevenindo. Entendendo as intenções da Luo, o protagonista sabe que a sua impressão está em 91%, nível o suficiente para ela se apaixonar pelo protagonista, esquecendo totalmente desse detalhe. O prota pensa que só queria ver o cashback por ter concluído o contra-ataque, sabendo que não irá recusar caso ela queira se relacionar com ele. O protagonista então toma uma atitude e pega no peito da Luo, deitando-a na cama e subindo em cima dela e beijando seu pescoço. Preocupado com as roupas, Luo diz então que quer que o protagonista tire todas elas. Atacante essa daí. No meio do ato, o protagonista então ouve a voz do seu colega Zou, implorando para uma garota ficar, levando um tapa em seu rosto na frente de todos que estavam na frente do hotel. Furiosa por estar sendo insistente, a jovem diz que se ele quer continuar assim, toda a escola o conhecerá amanhã. O protagonista então decide ir ajudar o seu colega. Chegando lá com a Luo, o colega do protagonista fica impressionado ao saber que Luo convidou-o para jantar, pedindo então para ele prosseguir com o assunto. Continuando com o assunto, Zou diz que estava assistindo um filme normalmente, quando sua companheira pediu para ele comprar um conjunto de séries anti-rugas no valor de mais de 8 mil wons, dizendo não ter dinheiro naquele momento. Ela muda suas atitudes completamente com Zou, parando de assistir o filme e saindo sem direção. Apontando para Luo, Zou diz não acreditar que ela poderia o trair, dizendo que as notícias que aconteceram naquele grupo nunca estão erradas, pedindo para seus amigos localizarem esse tal de homem rico. O protagonista propõe a Zou ligar para sua ex-companheira, dizendo que irá comprar alguns cosméticos e alguns presentes para ela, assim dizendo que irá desmascarar a real identidade desse homem. As máscaras caem também. No seu quarto, Lian preocupado é questionado por sua acompanhante o que está acontecendo para ele estar tão apreensivo. Ele pensa como quase foi expulso do grupo dos príncipes pelo protagonista e que sua vida está um verdadeiro inferno, alegando que ninguém mais conversa com ele por conta de suas atitudes e que talvez nem tenha mais chance de influenciar no grupo. Lian é surpreendido ao ver que o Qian está à procura de um shopping, alegando precisar apoiar um dos seus colegas de quarto amanhã. Com muitas propostas, Qian escolheu então o shopping do nosso querido Lian, levantando sua esperança de voltar a ter contato com as pessoas do grupo. No dia seguinte, indo encontrar o Qian, Lian diz que vai discutir com o protagonista sobre o plano de hoje, levando sua acompanhante para deixar claro que ele não quer ter mais nada a ver com a Xia e Usha. Tem que ser direto também. Impressionados como o protagonista tem tanto dinheiro e está comendo em um restaurante simples, ele diz que o local tem um macarrão em canudos muito baratos e deliciosos, recomendando para o seu colega Lian um dia experimentar. Logo Lian chama o protagonista para ir ao shopping, lhe dando todos os detalhes no meio do caminho em seu carro. Chegando no shopping, Zou sabe que o acordo é convidar sua ex-companheira a esperar lá no portão. Na espera para saber se sua ex está se relacionando com um homem rico ou não, logo aparece um homem velho que a beija na frente do Zou. Furioso, Zou então se questiona como ela pode trair ele com esse velho apenas por ele ser rico, arrogante. O senhor sabe que ele é o pobre ex-companheiro da sua ex que estava falando, dizendo ao senhor que o assunto não se tratava com ele. Zou é surpreendido com um dos seus seguranças, que logo diz que o senhor é um cliente VIP do shopping de nível milionário, mandando então Zou cair fora dali, aconselhado pelo senhor para o primeiro focar em dinheiro e depois arranjar uma namorada. Sonha arrogante. Com a chegada do Lian, o senhor diz ter feito muitos negócios com ele, alegando Lian ser o dono desse shopping, impressionando ainda mais a ex-namorada de Zou, deixando o senhor totalmente no vácuo e indo diretamente ao Zou. Lian diz que está ansioso
ansioso para fazer negócios com ele. Atuando bem, Lian perguntou a Zou se ele está ali para conhecer o seu shopping, deixando o senhor e a sua ex surpreendidos, chegando e falando que odeia o Zou por fazer eles esperarem demais. A companheira do Lian abraça Zou e pergunta onde está a promessa que ele fez de comprar bolsas da família Bailey. Sem entender como de uma hora para outra Zou conseguiu tanto dinheiro, sua ex-companheira questiona a companheira do Lian, sendo rebatida que não vale a pena gastar dinheiro com ela. Podia ter ido dormir sem essa. Sabendo que está sendo ajudado pelo protagonista, Zou disse que o rosto daquele senhor arruinou sua experiência de inspeção, deixando Lian furioso, pedindo para um dos seus seguranças ligar para o gerente e cancelar o VIP do senhor, pagando 2 milhões de wons para ele sair fora. Deixando o senhor com medo, ele diz que não ousaria ofender Lian, alegando seu mal entendido e que não quer perder todos os seus negócios de materiais de construção por causa daquela mulher. Pedindo desculpas a Zou, o senhor diz que pode tratar ele como apenas um peido. Zombando de sua cara, Zou diz que realmente sempre sentiu um cheiro mal vindo dele. Lian diz ao seu gerente que coloca o nome do senhor e da sua ex na lista negra daquele shopping, assim banindo permanentemente os dois de frequentar aquele lugar. Furiosos por saber que perderá todos os negócios de material de construção, o senhor diz que seus negócios são muito famosos na cidade de Anjian, chegando em vários carros luxuosos, ricos da segunda geração, impressionam o senhor por estarem ali. A tropa chegou, né, pai? Com mais ajuda para enganar o senhor, os ricos vão até Zou tirar suas respectivas dúvidas, assim deixando o senhor totalmente sem esperanças de negócio. Agradecendo ao protagonista, Zou questiona como ele conhece tantas pessoas ricas assim, alegando que além de fazer um ótimo trabalho, eles atuam muito bem, impressionando todos os ricos de alta classe por ser um rico discreto. Agradecendo pela atuação, o protagonista então convida todos para tomarem uma sopa picante, mudando de local. Lian disse que seria melhor irem ao seu bar, que fica no 7º andar do shopping. Chegando no bar, todos conversam sobre o Kian ter gastado 100 milhões numa transmissão ontem. Um dos ricos diz que em comparação com o Kian, ele se sente um nada. Com dúvidas do porquê, a jovem Yan Yan não opinou sobre o Kian e continua bebendo. Um dos ricos questiona o porquê a jovem está dessa forma, esclarecendo que não é que ele não queira ajudá-la, e sim seus programas que são muito caros, alegando que a palavra existência não existe em seu vocabulário. Yan Yan sai revoltada por nenhum rico querer emprestar dinheiro a ela por medo de seu pai, indo em direção do Kian para abraçá-lo e pedir um dinheiro emprestado. Será que essa daí é manipuladora? Já o protagonista está rodeado de ricos, oferecendo locais para eles visitar ou tirar férias, respondendo rápido. O protagonista diz que prefere gastar dinheiro em vez de jogar. Yan Yan então escuta que o protagonista diz preferir gastar dinheiro, indo questioná-lo se realmente gosta de gastar dinheiro, colocando sua mão no peito do protagonista. Yan Yan pergunta ao protagonista se ele não queria investir um pouco de dinheiro nela, sem saber como ela gastou 10 milhões de wons tão rápido. Um dos ricos diz ao protagonista não dar ouvidos a ela, alegando que poderá ser mais um arruinado por ela, recebendo um soco em troca da Yan Yan. Perguntando para a jovem, o protagonista questiona para que ela precisa de seu dinheiro, respondendo que está trabalhando em uma empresa de chips industriais, alegando que esse projeto é apenas um problema técnico que não foi resolvido. Um dos ricos diz que se ela conseguir isso, ganhará o prêmio Nobel, não sendo nenhum tipo de problema técnico, sabendo que esses chips são muito bons. O protagonista diz que então está disposto a gastar nesse projeto. Surpresa que o protagonista está disposto a seguir esse projeto, ele lhe manda 500 milhões de wons para ela dar início ao projeto, pedindo para ela mandar o contrato mais tarde. Só os malotes, viu? Entendendo que o protagonista realmente está acreditando nela, sua favorabilidade aumenta em 20%, deixando todos abismados como o protagonista enviou 500 milhões de wons, sem ao menos investigar. Imediatamente, o protagonista sai do shopping alegando ter assuntos importantes para resolver. Lá fora, alguns personagens estão brigando para saber quem vai pagar a conta no valor de 633 mil wons. O protagonista vê aquela cena e passa despercebido pelos personagens, alegando não ter dinheiro suficiente em seu saldo pessoal para pagar aquilo. Em casa, Yan Yan conversa com Xia, que está surpresa por ter encontrado alguém que está investindo nela, parabenizando Yan Yan de qualquer forma. Xia diz que o problema financeiro da sua jornada empreendedora foi resolvido, até porque com uma quantia dessas, qualquer problema financeiro é resolvido. Sendo impedida pelo seu pai de começar seu próprio negócio, ela diz ter cancelado seu cartão para ela não sair mais gastando dinheiro por aí. Entristecida, Yan gagueja. Seu tio então disse que o seu pai já havia falado, porque ela continuava insistindo em incomodá-los. Com dúvidas de como foi a reunião de classe, Yan pede para Xia esquecer os problemas dela, alegando que foi apenas uma reunião normal, mas sendo surpreendida por um dos seus colegas pelo conhecimento ser no mesmo nível do seu mestre. Impressionada como Xia está interessada em um homem, Yan pensa então que ela está interessada por um nerd da sua época escolar. Xia logo diz que Yan também está interessada no homem que lhe dá vários presentes na transmissão ao vivo, chegando no seu quarto para lhe chamar e informar que Xia precisa se aproximar do Sr. Cao, que serão futuros acionistas do seu museu. Xia concorda, sem outra escolha. Chegando no seu dormitório, o protagonista vê seu colega de quarto ainda deitado e pergunta o que ele tem. Logo tendo resposta que seu colega está com febre. Ele pergunta se o protagonista pode ir ao seu trabalho. Amigos estão aí para isso, né? Então
Então o protagonista diz que está tudo bem, vestindo suas roupas e indo para o trabalho do seu colega, pedindo para ele descansar. Chegando no museu Yuajuan, o protagonista acha estranho não ter ninguém no museu, apontando que talvez esteja reservado para alguém de grande importância. Chegando em seu carro esportivo, acompanhado, o Sr. Cao é informado que Xia está aguardando há muito tempo. Revoltado por seu funcionário não cumprimentá-lo, Cao pergunta se o funcionário é cego, assim não cumprimentando ele. Dito pelo porteiro do museu que o funcionário apenas trabalha meio período, sem querer ser rude, mas com sarcasmo, Cao pergunta ao protagonista se a faculdade não ensinou ele a abaixar sua cabeça em 90 graus. O protagonista diz que na faculdade os professores só não ensinam a ter relações sexuais. Indignado por ter sido respondido à altura, Cao pede para o chefe demiti-lo por não aceitar a forma que foi respondido. Mal sabe ele. Dizendo que precisa dele para as coisas funcionarem no museu, o chefe defende o protagonista, deixando Cao extremamente furioso. Pede para que o chefe então faça alguma coisa para que ele seja demitido imediatamente. Concordando em fazer algo a respeito, o chefe diz que Xia já está esperando ele há muito tempo. Chegando no local da reunião, Cao é recebido pelo pai da Xia, chamando-a para mostrar o tesouro da prefeitura a Cao. Xia está na responsabilidade de fazer com que esse acordo seja feito. Xia então começa a explicar que aquela pintura é a caligrafia do deus poeta da dinastia Tang, alegando que o poema completo tem mais de 200 caracteres. Com várias explicações sobre a pintura, Cao coloca seu braço direito sobre os ombros da Xia, fazendo com que ela tire imediatamente sem entender o porquê dele ter feito aquilo. Tem caroço, tem sangue, viu? Cao diz que não consegue resistir à sua beleza, alegando não conseguir esconder o fato que ele deseja ter relações sexuais com ela. Xia logo diz que Cao não tem nenhum interesse nessas relíquias e sim nela. Xiao então diz que desde que ele tem um pouco de entendimento sobre essas relíquias, ele vai perceber que não podem ser medidas por dinheiro, zombando Xia por pensar que está vivendo num conto de fadas. Cao diz para Xia cair na realidade e mostrar como as coisas funcionam. Então Cao oferece 600 milhões no shopping com uma condição, que é casar com a sua filha, fazendo os pais da Xia contar toda a verdade. Em 2 anos, o museu de seus pais não obteve lucros e estão enfrentando a falência, alegando que o Cao não veio para investimentos, e sim para comprar o museu. Cao diz ao pai de Xia que a vida da sua filha vai prosperar ainda mais do que agora quando eles casarem, sendo a última esperança para comprar aquele museu. Revoltada com seus pais, Xia pergunta por que de seus pais estarem fazendo aquilo. Sabendo que a maioria daquelas relíquias culturais serão compradas por comerciantes e colecionadores bem abaixo do preço no mercado negro. Sabendo que cresceu naquele museu, conhecendo todas as histórias dos itens caríssimos que estão ali, e vendo que os ricos apenas querem lucrar nas relíquias, Xia concorda com a venda do museu, pelo bem dos seus pais e também do museu. Então é informado que ao assinar o contrato por ambas as partes, ele se torna legalmente efetivo e de imediato não pode ser alterado. Achando o Sr. Cao bastante generoso e sem opiniões, os pais da Xia dizem que ele ficará muito feliz ao casar com a sua filha. Essa gente inventa cada coisa. Faltando apenas a assinatura da Xia para concluir a venda, o protagonista chega de surpresa na reunião, alegando saber que alguém ali está querendo comprar o museu. Revoltado por ver que aquele jovem de novo, Cao manda os seguranças tirarem ele da reunião, sendo respondido pelo gerente do museu que naquele horário só havia um segurança, que era ele. Numa tentativa falha de chutar o protagonista, Cao é surpreendido com um tapa no rosto que arranca 2 dentes da sua boca, dizendo que vai denunciá-lo por ousar batê-lo. O protagonista vai até Xia enxugando suas lágrimas e os pais de Xia perguntam se ela conhece aquele rapaz. Respondendo que é um dos seus colegas de classe, o pai da Xia diz que nessa idade o protagonista deveria procurar se concentrar na faculdade em vez de trabalhar como segurança. Rasgando o contrato na frente de todos, o protagonista diz que comprar o museu por 1 bilhão de wons, rindo da sua cara. Cao diz que comerá cocô caso o protagonista tenha 1 bilhão de wons, mas quando ele sacar os malotes eu quero ver mesmo. Questionada pelos pais, Xia não sabe se seu colega de classe é rico, deixando todos ali intrigados com aquilo. Ligando para Quan Zi, Sr. Cao chama o protagonista de idiota, dizendo que está brincando no museu. Cao diz para Quan Zi tirá-lo imediatamente com a ajuda de um dos seus capangas. O pai da Xia então diz ao protagonista que se garantir tirar 1 bilhão para comprar o museu, será vendido para ele. Caso contrário, o museu e Xia ficará com o Sr. Cao. Lin entregando o contrato e vendo que ele foi constituído em apenas vender a sua filha, o protagonista é ameaçado pelo Cao, dizendo que o seu povo logo estará ali e não vão embora até quebrar os seus ossos. Vendo o quanto é complicado, o protagonista entende o poder da força de caráter das relíquias culturais e pede para alterar alguns detalhes no contrato, dizendo que irá pagar apenas 1 bilhão apenas no museu, não incluindo os artefatos, dizendo o quão importantes são aqueles artefatos para Xia. Diz que nenhum dinheiro pode comprá-los, alegando ter um valor inestimável. Enquanto ao protagonista, ele se tornará o maior acionista daquele museu e todos os direitos da decisão serão tomados por ele. Tá aí uma atitude massa de se ver. Alegando que Xia será a proprietária do museu, por ter assinado, ele diz que se o
problema for dinheiro, sintam-se à vontade para contatá-lo, comprando então o museu por 1 bilhão de wons. Questionado por Xia, ele pergunta ao protagonista o porquê dele estar ajudando sua família, esclarecendo o que falou no dia da reunião, que traria todas as relíquias de volta que pertenciam à China. Desacreditado como desembolsou 1 bilhão de wons, alegando ter feito isso apenas para fazer um show na sua frente, Cao chama o protagonista para participar do leilão do Japão no mês que vem, alegando que cada item valerá 1 bilhão, fazendo com que o protagonista concorde em ir. Vamos ver o que é dinheiro de verdade. Saindo do museu, Cao é questionado se ainda vão conseguir vencer o protagonista. Aceitando a derrota, Cao diz que o protagonista não é uma pessoa comum, não é qualquer um que tira bilhões em um instante para fechar um negócio. Ligando para o Sr. Cao, Kameda então pergunta se a compra do museu foi um sucesso. Se desculpando com o senhor, ele diz que estava tudo indo bem, até um pirralho aparecer e estragar todo o seu negócio, alegando ter convencido o protagonista a ir ao leilão mês que vem. Ele diz que fará com que peça desculpas pessoalmente ao Sr. Kameda. Com o contrato assinado, o protagonista se torna o maior e único acionista do museu de Yunjian, sendo convidados pelos pais da Xia para um jantar no hotel Howard's Marriott. O protagonista rejeita o convite, alegando que está no turno da noite, não podendo ir, deixando os pais da Xia totalmente travados com a sua resposta. Um convite bem difícil de se recusar. Lá fora, Xia pergunta ao protagonista se ele vai realmente para o leilão no Japão, tendo em resposta que sim, que não é um tipo de pessoa que gosta de brincar com palavras. Xia questiona se pode viajar com ele no dia do leilão. E aí, pessoal, estão curtindo até agora? Já deixa o like maroto para dar uma força e comenta aí o que estão achando. Se tiver alguma história que você quer ver aqui no canal, comenta o nome aí, que eu tô sempre de olho para trazer histórias boas. No dia seguinte, o protagonista diz ter passado a metade da noite conversando com Xia, deixando ele só observando ela enquanto cai no sono profundo. Preocupada com as olheiras do protagonista, Luo e sua ex-namorada então se aproximam do protagonista, falando que a falta de sono é prejudicial para sua saúde. Luo convida o protagonista para sair da aula e ir para sua casa descansar um pouco. Sua ex-namorada então rebate Luo, pedindo para que ela pare com esses pensamentos selvagens, alegando que a aula é mais importante de participar, chamando então o protagonista para sentar ao seu lado. Ciúme fútil, eu diria. Indignado ao ver sua ex-namorada no seu pé novamente, o protagonista se diz lembrar cada palavra que foi dita por ela. Ela implora pelo seu amor, não se importando se ele é rico ou não. A única coisa que deseja é ter ele de volta. Querendo recomeçar, sua ex tenta lhe entregar um origami, mas o protagonista rejeita, deixando-a para trás. O professor então pede para todos voltarem para os seus lugares, que a aula vai começar. Após a aula, Lu convida novamente o protagonista para ir para sua casa descansar um pouco. Sua ex-namorada diz que ele não é nenhum namorado de Lu para convidá-lo para sua casa, ficando assim um clima estranho entre os dois. Alegando ter um relacionamento em comum com o protagonista, Lu diz que vai cuidar muito bem dele, já que ela, sua ex, não soube cuidar quando estava com ele, achando um grande absurdo, alegando terem tido apenas uma discussãozinha. Sua ex diz que ele até ajudou da última vez, lhe dando esperanças que ainda gostava dela. Coitada, viu? Lu então responde que o protagonista tem senso de justiça. Se gatos e cães estiverem feridos na beira da estrada, ele vai ajudar. No entanto, como diz o ditado, um bom cavalo não vira as costas. Achando aquilo um tédio, todos são surpreendidos com a jovem Xaxá passando rapidamente em seu supercarro no meio dos alunos, fazendo com que o protagonista caia diretamente no seu colo. Isso é o que eu chamo de estratégia. Preocupada se o protagonista não se machucou, Xaxá diz que ele pode permanecer a cabeça em seu colo e descansando um pouco, deixando todos indignados ao verem aquela cena. Não entendem como o protagonista saiu de um lambedor de cães para se envolver com mulheres ricas, morrendo de inveja dele. Furiosa, sua ex diz que assim que essas mulheres descobrirem que o protagonista é rico, todas vão cair em cima dele. Lu pergunta para Ace se ela está arrependida de ter tratado Lin Xin daquela forma, sabendo que hoje em dia ela não pode mais pagá-lo, dizendo que não se enalteça muito, pois também foi trocada por outra jovem, talvez mais rica que Luo e ela. A ex diz que se o protagonista deseja ter uma amante, pode ser qualquer uma, menos Luo. Sabendo que essas garotas não se comparam com ela, Luo então diz que tem um progresso muito profundo com o protagonista, deixando ainda mais a sua ex-companheira furiosa, curiosa para saber o que Luo fez com o protagonista. Furiosa pergunta para Luo, outra onda de ciúme fútil. Debochando, Luo diz que não irá falar nada, deixando ela para trás e saindo sorrindo da sua cara, sabendo de todos os seus gostos por ter namorado com ele por 3 anos. Sua ex busca um plano para ter seu ex-companheiro de volta. Vendo que a favorabilidade da sua ex-namorada chegou a 90%, ele conclui a primeira etapa do contra-ataque, sendo adicionado 80 mil wons em seu banco pessoal, pela quantia total gasta com a sua ex. Como recompensa, todos os seus atributos foram para o nível 3, tendo aumento de força, agilidade, inteligência e melhora física. O protagonista acha aquilo incrível, tendo uma escolha bônus. Ele tem opções entre domínio na natação de nível B, domínio em corrida de nível B ou proficiência em máquina de dança de nível D, escolhendo então o domínio de natação. Uma grande quantidade de conhecimento chega instantaneamente em seu cérebro. Ele sente que todos os músculos do seu corpo foram fortalecidos. Isso seria bem útil na vida real. Sendo observados por um jovem desconhecido, uma funcionária diz que todos estão prontos para a reunião, dando-lhe outra grande notícia, que as 3 pessoas de um tempo atrás ainda permaneciam como protagonistas, Lin Xin, Liu Shen e Luo Yashi, alegando que a Universidade Yanjian sempre foi conhecida por seu
excelente nível de aprendizagem e um bom ambiente no campus. O suposto presidente diz para todos que agora mesmo um aluno e duas alunas estavam causando um conflito no campus, com um relacionamento caótico. Apostando que uma dessas pessoas era do seu departamento, o presidente questiona o Zou, afirmando Zou diz que o nome do homem é Lin Xin e o nome da mulher é... Sendo interrompido pelo presidente, ele diz que Zou é o aluno de fala e literatura muito responsável em seu trabalho, tendo expectativas muito altas sobre ele. Agradecendo ao presidente por tamanha admiração, Zou diz que dará uma punição de imediato ao protagonista. O presidente então diz que não é necessário no momento, desde que ele se arrependa dos seus erros, não cometendo outro erro no futuro. Aliás, o propósito deles também foi alcançado. Na tarde do dia seguinte, na piscina da universidade, conversando com seu colega de quarto, o protagonista diz que não foi tão ruim ter levado a advertência de ficar responsável de limpar a piscina. Com tantas garotas do departamento de natação na área, ele tá achando ótimo. Outra estratégia estratégica aí. Na piscina, uma jovem avisa pela Xiaoyu que Yan Li está perseguindo ela há muito tempo, não dando muita bola. Xiaoyu diz que para conquistá-la, o pretendente precisa nadar mais rápido que ela. Achando que é algum tipo de brincadeira, sua colega diz que não é possível de acontecer, já que ela é uma nadadora de primeira classe que participou de competições providenciais, que na escola não há ninguém que possa realizar tal feito, pelo menos até agora, né? Conversando sobre o protagonista, duas garotas dizem que Li Xin está se tornando uma tendência entre os estudantes do sexo masculino na universidade, uma atração muito comentada na universidade, com várias mulheres correndo atrás dele. Respondendo suas colegas que é apenas outro homem chato, Xiaoyu então sai para nadar, quando de repente sente uma cãibra no seu pé esquerdo, fazendo com que afunde. Achando que é apenas mais uma técnica da melhor nadadora da universidade, seus colegas não vão ajudar Xiaoyu. Vendo que há uma garota em perigo, o protagonista não hesitou em pular na água para salvá-la. Orgulhosa, Xiaoyu pede para não tocá-la, sem entender como fez aquilo tão rápido e fácil, tentando manter a calma da garota. O protagonista então tira a jovem da piscina, surpreendendo a todos por nadar no mesmo nível da Xiaoyu. Um dos jovens gravou aquela cena e postou nas redes sociais. Uma de suas colegas diz que o protagonista corresponde a todos os padrões de homem que Xiaoyu procurava, deixando-a com vergonha. Rapidamente, o presidente vê nas notícias o grande feito de Li Xin, deixando ele ainda mais furioso, prometendo ferrar com a vida do protagonista. Eu acho que isso é inveja, sabe? Alguns dias depois, na festa da dança da escola, os alunos não entendem como Luo e Liu Shan são rivais, mas não desgrudam uma da outra. Luo então diz que Lin está linda, mas não adianta. No final da noite, o protagonista acabaria escolhendo ela. Liu então ameaça retoricamente Luo, alegando que o que ela vai fazer naquela noite mudará todos os pensamentos do protagonista. Preocupada com que a ex-namorada do nosso protagonista vai aprontar, Luo logo se ocupa preparando alguns petiscos para o protagonista. Mais na frente, à procura de Lin Xin, Xiaoyu é abordada por Liu, que alega ser namorada de Lin Xin, dizendo estarem bastante apaixonados no momento, perseguindo ela por 3 anos. Ela diz Lin Xin ser entusiasta e gentil, estando sempre ajudando os outros, uma doce de pessoa. De qualquer forma, ela não precisa mais agradecer ao Lin Xin, porque segundo Liu, ele estava muito ocupado namorando com ela, assustando a Xiaoyu, fazendo ela correr imediatamente para fora daquele salão. Vendo que a favorabilidade da sua ex-companheira atingiu 91%, o protagonista não entende como ela está fazendo esse joguinho, questionado por seu colega de quarto que o baile está para começar e o protagonista ainda não ter trocado de roupa para ir. Ele alega ter aborrecido o presidente estudantil Wei Zhengtan. A caminho do baile, o protagonista é informado para comparecer rapidamente, pois o presidente estudantil quer realizar uma pequena cerimônia de prêmios para ele. Todo mundo o aguarda. A caminho do baile, o protagonista quase é atacado pelas costas pelo jovem Yan Li, enciumado por ter salvo Xiaoyu. Sem saber o porquê do ataque sorrateiro, o protagonista questiona o jovem. É interessante saber o motivo de sofrer um ataque assim, sabe? Alegando ter roubado sua fama e seu amor, o jovem furioso diz que está perseguindo a Xiaoyu há tempos e não teve sequer uma troca de olhares em troca, dizendo que o Li Xin nem lembra do nome dela, mas ela fica vermelha só de pensar nele, deixando-o mais furioso ainda. Sendo ignorado pelo protagonista e deixando para trás, ele segue para dentro do baile. Chegando no baile, ele encontra Luo se desculpando pela demora. Eles se abraçam e dançam de imediato. Surpreendendo Luo por dançar tão bem e todos do salão, Luo é pedida para deixar o protagonista dançar com outra garota. Luo logo diz que ainda quer dançar mais um pouco com Li Xin, pedindo então para esperar mais um pouco. Tem que aguardar o que é seu, né? Vendo que Li Xin está no salão, ele é rodeado de garotas querendo dançar com ele e receber sua total atenção, deixando Luo totalmente furiosa e enciumada. Com inveja de como todas as garotas desejam ele, seus colegas não entendem como o lambedor de cães recebe a atenção de tantas mulheres de uma hora para outra. Mas surpresos pelo presidente querer presentear o protagonista, ele então chega para falar com Li Xin, apontando que a escola precisa de mais alunos como ele. O presidente então deseja brindar com o protagonista, mas mal sabia ele que estava prestes a cair em uma armadilha. Logo, o protagonista brinda com o presidente e toma seu vinho. Sabendo que caiu em sua armadilha, o presidente alega ter algumas coisas sobre o conselho estudantil para conversar com o protagonista, chamando-o para um quarto separado da
da festa. Parece uma cilada, Bino. Chegando na sala de reuniões e encontrando Xiao totalmente desacordada, o protagonista questiona o porquê dela estar tão vermelha, logo desmaiando em seguida após ter tido seu copo sabotado pelo presidente. Sabendo que se usar essa imagem vai acabar com toda a reputação do protagonista, o presidente então retorna ao salão para dar início a tal premiação. Sabendo que não vão resistir um ao outro após serem sabotados pelo presidente, ele então exibe aquela cena para todos no salão, deixando todos abismados com aquela cena tão explícita, deduzindo que o protagonista sempre foi pobre de alma, fazendo um coral para expulsá-lo. Todos os alunos pedem a exclusão do Li Xin. Vendo que seu plano está funcionando perfeitamente bem, o presidente se enaltece campeão, sendo surpreendido pelo Li Xin alegando ter voltado do banheiro naquele momento. Confuso por estar impedindo a exclusão de algum aluno, o protagonista pergunta ao presidente quem é o aluno. Assustado ao ver Li Xin deixando todos do salão confuso, o protagonista pergunta para o presidente o que aconteceu para ele ficar tão assustado com uma carta na manga. O protagonista diz saber de todo o seu maligno plano para tentar ferrar com a sua reputação. Um pouco óbvio, mas tem seu mérito. Vendo que o jovem que está na sala de reunião não é Li Xin, e sim Yang Li, o corpo do protagonista detectou a poção do amor que automaticamente desintoxicou todo ele com a habilidade passiva de nível 3, desintoxicação. Saindo da sua armadilha, o protagonista coloca Xiao no banheiro feminino para nenhum dos capangas do presidente incomodá-la, indo lá fora e encontrando Yang Li ainda atordoado. Ele aproveita da situação para levá-lo para a sala de reunião e colocar um manequim por cima dele, fazendo ele achar que seria Xiao, então fazendo com que todos achassem que era ele. Vendo aquela cena horripilante de Yang Lin com o manequim, o presidente disse ter sido mentira do protagonista, alegando ter visto ele cair por cima dela quando foi levado para a sala da reunião, deixando todos no salão abismados ao descobrirem o seu plano terrível. Um pouco esperado uma reação desse tipo. Sendo desafiado pelo protagonista a falar como ele viu cair em cima de Xiao, o presidente fica sem palavras, levantando mais suspeitas ainda para o seu lado. O professor Sun do departamento de literatura então chega e questiona o protagonista como ousa interrogar o presidente na frente de todos, chamando-o de ingrato, por não ter agradecido por tudo que o presidente fez por ele. O professor convence todos os alunos a quererem expulsar o Li Xin do salão. Sabendo que o professor e os alunos estão do seu lado, o presidente aproveita daquela situação falando ao protagonista que ele não tem nenhuma chance contra ele. Numa tentativa de disciplinar o protagonista, o presidente então parte para cima dele tentando atingi-lo, sendo levantado com apenas uma mão no rosto pelo Li Xin. Ele diz que o show está apenas começando. Isso sim é força. O professor então chama guardas para conter o protagonista, mas logo é surpreendido com o diretor da universidade mandando parar toda aquela bagunça, questionando o que o diretor está fazendo ali. O professor diz que o protagonista fez uma grande bagunça, decidindo então expulsá-lo. No entanto, dada sua influência extremamente negativa, é necessário mandá-lo para a detenção. Sendo atacado com a bengala, o diretor diz ao professor que a única influência negativa daquela universidade é ele, que aceita suborno de seu aluno, manchando assim a reputação da universidade, explanando todo o seu plano sujo com o presidente Wei, decidindo então cortar o mal pela raiz. O diretor diz que Li Xin é um aluno exemplar e um grande orgulho da universidade, deixando o professor e o presidente sem chão. Acabou com o resto de moral que tinham. Sem saber que foram enganados, os alunos percebem que os verdadeiros vilões são os professor e o presidente, sendo explanado para todos o que ele fez com a Xiao. Naquela tela passa todo o plano do presidente, deixando todos os alunos furiosos, pedindo então a exclusão do presidente. Sabendo que todo o seu legado foi arruinado, o presidente então toma o último avanço para atacar Li Xin com uma faca, esquivando-se rapidamente e tomando a faca de sua mão. O protagonista joga o presidente para fora do palco, caindo no meio dos alunos, sendo linchado por todos eles, alegando que a universidade precisa urgentemente de um novo professor. O diretor recomenda que Li Xin seja o novo presidente, surpreendendo a todos ali por ter sido recomendado pelo próprio diretor. Tá vendo aí o poder do networking? O protagonista agradece pela oportunidade e diz que esse cargo deve ser dado para uma pessoa talentosa. Então o protagonista recomenda o seu colega de quarto, Zheng Hao, alegando que ele já estava na organização do departamento antes, mas sendo suprimido pelo presidente anterior que o forçou a sair do conselho estudantil. Mostrando que Zheng é muito talentoso e inteligente, o protagonista passa o cargo do presidente para o seu colega, surpreendendo a todos por ter um coração tão bom. Deixando para trás o pessoal, o protagonista vai ao banheiro feminino verificar se Xiao já acordou. Chegando no banheiro e percebendo que ela ainda não havia acordado, sua ex-namorada por cima do box usa mais uma dose de poção do amor em Li Xin, que logo cai por cima de Xiao. Sentando em seu colo logo em seguida, Sheng arranca seu vestido e diz a Li Xin ser apenas dela, tendo relações com ele desacordado. Bem em cima de Xiao, que também estava desacordada, Sheng pega no queixo de Xiao e diz a Li Xin ser apenas dela. Sheng é surpreendida ao protagonista se levantando e continuar tendo relações com ela ali mesmo, assim agindo o efeito da poção. Após alguns minutos tendo relação com Sheng dentro do banheiro feminino, sob o efeito da poção, o protagonista logo volta ao seu estado normal e percebe o que aconteceu ali, chamando Sheng de louca. Compreensível, sabe? Após uma ligação do capitão para o protagonista, ele diz que Feng está se gabando por ter feito algo para o Qian no grupo das crianças ricas, e parece que Yonbai também estava envolvido. Lembrando ao protagonista da festa privativa de nutrição, o capitão informa
informa que a festa acontecerá amanhã à noite no rio Tancan, com um programa muito especial, programado para essa vez, perguntando então ao protagonista se ele importaria de aparecer. Mesmo de mau humor, o protagonista aceita o convite do capitão para fazer esse passeio de barco, até porque parece legal. Após saírem da festa com alguns de seus colegas bêbados alegando que precisam ir ao banheiro, o protagonista vê uma garota de programa cercada de homens que estão ansiando por ela. Após dizer que não pode tocar nela, apenas olhar, os homens então puxam ela pelo braço, forçando ela a ir fazer o que eles desejam. Chegando para impedir, o protagonista pergunta por que insistem, já que a moça negou a ir com eles. Os homens então questionam quem é aquele cara e por que ele decidiu atrapalhar eles. Sem esperar a resposta, os homens então atacam o protagonista, que logo se esquiva de todos eles e acaba com ele sem ao menos encostar direito, dizendo ao protagonista que o que ele acabou de fazer foi de fato perigoso. Lynch apenas dá as costas, aconselhando a moça a encontrar outro tipo de trabalho para viver uma vida livre. No dia seguinte, na festa privativa que o capitão havia comentado, em meio ao mar, o protagonista, ao entrar na lancha, ele encontra com a jovem que estava prestes a ser atacada na noite anterior. Ele fica surpreso ao saber que a jovem mudou de emprego com o conselho que lhe foi passado. Quem avisa amigo é, sendo chamada pelo cafetão de nome Jim para ir até ele. A jovem pergunta se ele deseja por mais champanhe, sendo respondida por suas acompanhantes que não é esse o serviço que o chefe quer, mas sim tocar em algo diferente naquela noite. Elas deixam claro que ele não vai tratá-la mal. Jogando dinheiro na jovem, pede para que ela pegue o dinheiro e vá até ele, sendo interrompida mais uma vez pelo Lixin, alegando não prestarem esse tipo de serviço ali. Não aceitando o desaforo do protagonista, Jin logo pergunta para aquele maldito garçom como ousa insultá-lo, sendo questionado por uma de suas acompanhantes perguntando onde está a carta convite dada pelo capitão. O protagonista diz ter sido convidado diretamente sem receber nenhuma carta. O cara tem uma moralzinha pelo menos, né? Alegando que o convite para aquela festa custa 100 mil anos por pessoa, eles deduzem que o protagonista está mentindo ou fazendo algum tipo de brincadeira, levantando ainda mais suspeitas para os membros daquele local. Sem querer saber onde ou como veio parar naquela lancha, Jin pede para o protagonista se ajoelhar para admitir seus erros ou terá suas pernas quebradas antes de ser jogado no mar. Jin então ameaça Lin a garçonete, só que ele deixa claro que a maneira que ele quer a garçonete ajoelhada é totalmente diferente, rindo em tons de safadeza. Ele ameaça então mostrar aos dois como são as regras de um jogo de pessoas ricas. O protagonista diz que vai ligar para o capitão para confirmar aquela história, vendo que o telefone do capitão está ocupado, fazendo todos rirem dele. Uma das acompanhantes de Jin então diz que se o protagonista comprar aquela lancha inteira, todos se ajoelharão diante dele. Jin então concorda com a sua acompanhante, dizendo que se ele comprar ele poderá ficar aquela noite. O protagonista então manda uma das garçonetes chamar o capitão deles. Chegando, Jin diz ao capitão que aquele jovem quer comprar a sua lancha, fazendo o capitão duvidar, pois nem Jin poderia comprá-lo, pelo seu preço tão absurdo, que ironicamente para ele não é nada, mostrando então um cartão do Dragon Bank exclusivo. Uma das garotas acha que se trata de um cartão falso. O Capitão Zan mostra ao protagonista que o preço total daquela lancha é de 800 milhões, alegando que ele só precisa assinar, já que insiste em comprar aquele barco. O capitão então pede para o protagonista assinar e passar o cartão para a compra fecharem logo, e o acordo. E se não puder pagar por ele, que saia imediatamente. O protagonista surpreende a todos, dizendo que não vai assinar aquele contrato, e sim a garçonete, dizendo que vai dar aquele barco de presente para ela, perguntando para ela qual o seu nome, e tendo a resposta logo em seguida, o protagonista diz que o presente vai para Shen Adong, assim aprovando a compra de 800 milhões de yuans na frente de todos, fazendo todos saudarem ele e a garçonete. O protagonista tem a atenção de todos no barco ao seu redor, com dúvida de saber quem ele é, indo ao seu mestre. Jin diz ter perdido seu temperamento, pedindo para Han ajudá-lo. Jin diz que dará todos os seus negócios em Myanmar para ele, parece um bom negócio agora. Indo para o protagonista, Han se apresenta para ele, Shen sabendo que ele é um criminoso e líder da gangue Tigro Negro, especialista em contrabando em Myanmar e também administra 2 cassinos subterrâneos, sendo desafiado pelo Han a jogar alguns jogos. O protagonista diz não gostar de jogos de azar, negando o desafio de Han. Insistindo, Han pressiona o protagonista, que logo é impedido por Jin, alegando que esse tipo de agente não aguenta perder nem sequer 200 wons, por isso nega-se a participar. Sendo aconselhado por Shen não ser enganado por Han, ela alega que ele é um especialista em jogos de mesa, mesmo que o protagonista tenha 1 ou 2 bilhões para perder, ainda não é o suficiente. Achando aquilo uma boa ideia, o protagonista aceita o desafio de Han. O protagonista diz para Shen que está com muito azar recentemente, não conseguindo nem comprar as cartas, chamando-a então para ir com ele até a mesa. Vai que dá sorte dessa vez. Sabendo como funcionam as perdas e os retornos para si, o protagonista é alertado por Shen que ele ficará perdido se ficar jogando com Shen. Na mesa, eles decidem jogar Blackjack. Sabendo que não está em posição de negar o pedido do protagonista, Shen não tem outra escolha a não ser jogar por ele para não expor sua identidade real. Dadas as primeiras cartas, o protagonista diz para Shen fazer o que quiser,
Zé, enquanto ele aposta. Então, ele perde o primeiro jogo. O protagonista diz que apostará 200 milhões no próximo jogo, pedindo então para aumentar o valor do chip para 200 bilhões para ele. Após perder vários jogos e vários jogos com valores absurdamente caros, Shen, furiosa, puxa o protagonista pela camisa para os fundos do barco, dizendo que não há sorte em mesa de jogos, e o protagonista, dobrando cada vez mais a sua aposta, não fará recuperar o valor perdido anteriormente, pedindo para Shen manter a calma. O protagonista pede para ela não ficar tão animada, achando ótimo ter sido isolada pela primeira vez por uma mulher de idade avançada, quase tendo sua idade revelada por sua animação. Shen só esclarece que não há como contar só com a sorte em uma mesa de jogos. Nem te conto, vice. O protagonista pergunta se não há alguma possibilidade de Han estar fazendo igual aos filmes famosos de cassino, mudando suas cartas a cada jogo, fazendo ele vencer sempre. Shen diz que Han ainda consegue ser mais sujo do que isso, informando ao protagonista que há sensores por toda a mesa que é passado para Han por meio de um fone Bluetooth, indicando exatamente as cartas que receberá antes mesmo do jogo começar, sabendo então se deve duplicar a aposta ou desistir. Por isso Shen está querendo impedir o protagonista de não jogar. O protagonista então concorda com Shen, mas chamando ela para mostrar como funcionam os jogos de azar realmente, voltando para a mesa. O protagonista diz que quer verificar a mesa, alegando que há algo de errado com ela. Han diz que não há problema em verificar a mesa. Logo, a dealer do jogo também diz que ele pode verificar a mesa e ela onde preferir, apenas colocando a mão sobre a mesa e absorvendo a força de nível 3. O protagonista diz que podem voltar para o jogo. Entrar na cabeça é sempre uma boa jogada, alegando que Han é muito mesquinho e não gasta quantidades altas igual o protagonista. Han se sente desafiado ao ouvir aquele insulto, fazendo com que ele aposte 1 bilhão logo em seguida, pedindo então as cartas. Apressando a dealer, ela e Han percebem que os sensores não estão mais funcionando, fazendo com que Han perca uma bolada de 1 bilhão de wons. Recuperando todo o dinheiro perdido anteriormente, o protagonista pergunta a Han o porquê dele estar bravo por ter perdido apenas uma partida, depois de ganhar tantos rounds seguidos. Han então alega que Shen está trapaceando, mesmo que o barco seja dele, na mesa do jogo há regras fixas a serem seguidas, não podendo trapacear de qualquer forma, sendo julgado pelas pessoas que estão ali concordando com Han. Han diz que segundo as regras, quem trapacear terá seu dedo cortado fora, ameaçando então com uma arma. Han diz querer confiscar todo o dinheiro do jogo, sendo desafiado pelo protagonista. Ele diz querer saber o que é mais rápido, seu punho que ele treina há anos ou a sua arma. Ótima pergunta por sinal. Han, sem hesitar, atira no protagonista, que misteriosamente desvia daquela bala e acerta ele, fazendo com que ele caia no chão. Vendo como o protagonista fez aquilo, Shen fica surpresa como o protagonista é inteligente e rápido. Jin logo pede para os seguranças prenderem aquele homem por machucar e trapacear na mesa do jogo. Sendo pegos pelos seguranças, Jin fica sem entender o porquê. Sendo debochado, o protagonista diz que Jin esqueceu de algo, lembrando então que ele é o dono daquele barco agora. Quem os seguranças vão ouvir? Mostrando então que foi o Han que trapaceou o jogo inteiro, ele deixa todos dali surpresos ao revelar que Han escondia cartas consigo. Surpresa como o protagonista venceu, Shen pergunta para ele, tendo em resposta que quebrou os sensores da mesa quando foi chegar à mesa anteriormente. Chegando no barco, os homens dizem que Han ficou louco ao perder para o protagonista, que chegou a atirar nele e ameaçá-lo com uma faca. Ao ouvir aquilo e imediatamente ao protagonista, Mr. Xuan pergunta se Qian está bem. Ao ouvir o nome do Sr. Qian, todos ficam loucos ao perceber que o protagonista tratava-se do Qian, perguntando se ele é realmente o Sr. Qian. O capitão então responde que sim, ele era o Sr. Qian e havia sido convidado especialmente por ele para tocar hoje à noite. Shen então diz que o alvo foi abatido, chamando todos os homens para vir retirar o criminoso do barco. Chegando lá, os oficiais pedem para todos ficarem quietos, que estão ali para prender a gangue do contrabando, pedindo para todos cooperarem com ele de um jeito surpreendentemente calmo. Han Biao e vários de seus outros subordinados foram capturados. O oficial então diz para Shen que toda a equipe pode ser retirada. Vendo que o protagonista não está mais ali, Shen diz que ele ajudou a prender o criminoso e precisa ter seu dinheiro devolvido. Aproveitando aquela confusão e fugindo pela janela, o protagonista diz que estaria definitivamente acabado se fosse pego pela polícia. No dormitório das garotas, Luo questiona onde está Li Xin, que não responde suas mensagens. Procurando uma forma de convidá-lo para jantar em sua casa de uma forma não tão direta, Luo se surpreende ao ver Li Shen chegar em seu quarto com seu vestido rasgado e aparentemente acabada. Perguntando para Lin o que aconteceu, Luo pede para ela se cuidar mais da próxima vez, respondendo que a culpa é de Lin Xin por ser tão rude quando tem relações. Shen diz que ele é ótimo no que faz, deixando ela mais feliz do que nunca. Luo logo não acredita nas palavras de Shen, dizendo que ela mesma rasgou aquele vestido para fazer ciúmes para Luo. Shen diz não ter força suficiente para abrir uma tampa de garrafa sequer, como teria força para rasgar um vestido, mostrando então a marca da mão em sua bunda, pedindo para Luo ver com seus próprios olhos. Que inapropriada. Após perceber que aquela marca de mão é grande o suficiente para ter sido de Lin Xin, Luo começa a acreditar no que Sheng disse. Debochando de Luo, Sheng pergunta o que está acontecendo para ela tremer tanto, aconselhando Luo vestir alguma roupa para não pegar nenhum resfriado, que logo sai correndo do quarto. Sheng diz que o protagonista é ótimo em deixar ela feliz, principalmente quando ele bate nela no final, fazendo ela se sentir muito bem com isso, ansiando pela próxima vez. Chegando no dormitório dos garotos, Luo ainda não tem resposta de onde Li Xin possa estar, se preocupando ainda mais com o que Sheng disse, sabendo que um homem rico como Xin, sem namorada, se torna uma imã para mulheres, o que um cartão com limite certo não faz
detalhes, né? No dia seguinte, o protagonista diz que só precisa chegar aos dormitórios para dormir um pouco. Chegando no dormitório e vendo que Luo está lá, ele se pergunta o que ela está fazendo ali. Alguns alunos dizem que ela está esperando por ele desde ontem à noite. Percebendo que Shin chegou, Luo parte para os braços dele sem hesitar. O protagonista acaba perguntando se ela realmente esperou por ele ali a noite toda, respondendo que sim, e alegando entender que um homem como Shin pode andar muito ocupado. Luo alega que deve ter garotas muito melhores que ela a dispor do protagonista, fingindo um desmaio logo em seguida e caindo nos braços do protagonista. O protagonista leva Luo de volta para sua casa, alugada, para descansar um pouco. Agradecendo por levá-la de volta, Luo diz que Shin é um homem muito gentil e pede para ele ficar, alegando que o protagonista deve estar tão cansado por ter passado a noite trabalhando. Luo oferece uma massagem para ele relaxar. Essa daí não perde nenhuma oportunidade. Vendo que Luo é realmente uma garota extraordinária, o protagonista aceita a massagem, perguntando para Luo se ela sabe fazer massagem. Respondendo que sim, Luo pede para o protagonista relaxar enquanto ela cuida de tudo. Vendo como Luo sabe massagear, o protagonista acha aquilo maravilhoso, alegando que o lugar onde Luo está hospedada é muito longe da escola. O protagonista diz que vai levar ela para comprar uma casa mais próxima da escola. Agradecendo por ser tão gentil com ela, Luo diz que ama o protagonista, dando-lhe um beijo no rosto. Assim, a sua favorabilidade aumentou para 95%. Com movimentos específicos, Luo diz que a partir daquele dia, ela vai fazer uma massagem no protagonista todos os dias. Debochando, Luo manda mensagem para Shen, dizendo que Shin vai comprar uma casa para ela, dizendo que ele só gastava 1000 anos comprando uma bolsa para ela antes, e agora ele quer comprar uma casa. O mundo dá voltas, né, vida? Furiosa, Shen diz que ele deu a casa para Luo apenas para ela ficar pegando ele mais facilmente, dizendo não se importar com que ele gaste sua fortuna, já que é um homem rico. Concordando que é isso mesmo, Luo debocha dizendo que prometeu ficar com Shin todos os dias, alegando que nunca ouviu falar que o protagonista gastou dinheiro com Shen, deixando-a ainda mais furiosa. Shen então diz que o dinheiro não é importante, e sim a relação entre o protagonista e ela, alegando que Luo não entende dos sentimentos dos dois. Luo então diz que mandará uma selfie para ela e do Shin quando estiverem na casa nova, alegando Shen ser incompetente e furiosa. Naquela tarde, o protagonista acorda bastante animado após receber a massagem de Luo pela manhã. Indo conferir quem mandou mensagem para ele, o protagonista entende como tudo se tornou diferente. Antes, ele mandava mensagem para as garotas, hoje é tudo ao contrário. Sabendo que existem tantas garotas para gastar com contra-ataques, ele não sabe como lidar com todas elas. Vendo que o carro que foi encomendado pelo protagonista chegou, ele diz que está livre naquela tarde, então sai para ver se o carro também é bonito pessoalmente como pelas fotos. Chegando no show de conferência de Yang Jian, o protagonista alega ser um grande show de carros, raivoso após o Sr. She colocar o carro que o protagonista compraria em um anúncio. Shin diz que o Sr. She é um ladrão. Com tantos carros em sua volta, mas sem saber o nome de nenhum deles, o protagonista percebe que é a sua primeira vez em um tipo daquele salão de automóveis. Shu Kun, o Sr. Stephen e Shen Mengyu chegam ao salão de automóveis, perguntando para Mengyu se está com sede ou com fome. Shu insiste em pegar algo para tentar agradar ela. O protagonista pede uma bebida para o garçom, percebendo que há uma loja de sorvetes totalmente gratuita. O protagonista vai até lá pegar um. O protagonista então pede sorvete, sendo respondido por uma das atendentes que o sorvete acabou. O protagonista apenas sai, dando-lhe as costas. Sem sorvete, não tem uma pessoa que não fique triste. Um senhor então pede para uma das atendentes seu sorvete grátis, tendo assim logo de imediato. Percebendo que as atendentes estavam dando sorvete grátis apenas para pessoas que aparentavam ser de alta classe, o protagonista retorna para as atendentes e pergunta o que está acontecendo, deixando as garotas confusas ao verem os estrangeiros com sorvetes e pessoas de aparência simples não. As garotas também questionam as atendentes. As atendentes dizem que o sorvete apenas está disponível para clientes especiais. O protagonista rebate a atendente, alegando que ela se refere apenas às pessoas que não são chinesas. Sr. Steph pergunta quem está causando todo aquele problema em sua área de exposição. Shu disse é apenas um chinês, indo lá resolver esse problema, chegando lá e perguntando o que está acontecendo. Shu é respondido que as atendentes estão dando sorvetes apenas para os estrangeiros e pessoas do próprio país não estão qualificadas para comer, assim sendo dispensadas pelas atendentes. Não faz sentido, mas como questiona? Dizendo que o protagonista é um pobre que só foi para a exposição comer e beber de graça e ainda arrumar problemas ali, Shu diz que já os estrangeiros têm dinheiro, ao contrário do protagonista. O protagonista diz então que está ali para pegar seu carro, arrancando risada das atendentes e do gerente Shu. Sem saber o que é tão engraçado, o protagonista então questiona. Debochando, Shu pergunta se o protagonista está ali para pegar um carro de 60 mil dólares, dizendo que não é preciso contar mentiras, e que ali só haviam carros acima de 1 milhão de dólares. Algumas pessoas dizem para tirar o protagonista dali, porque ele não passava de um mendigo que havia entrado ali apenas para beber, comer e arrumar confusão. Quem sempre julga a aparência quebra a cara pelo menos uma vez na vida, mostrando um dos únicos 5 cartões VIP Fire Diamond, que só pode ser obtido por aqueles que gastam mais de 10 milhões de wons na exposição e têm ativos não inferiores a 1 bilhão de wons. O protagonista pergunta se Shu pode parar e ouvir mais as pessoas. Após os pedidos de desculpa das atendentes, o protagonista diz que elas devem se desculpar com todas as pessoas de rua que vão a esse salão de automóveis.
O protagonista logo diz que toda essa confusão não se trata de ter dinheiro ou não para comprar carros, e sim que eles adoram estrangeiros, alegando a questão do sorvete ser apenas trivial. Uma das garotas que teve o sorvete negado diz que a questão que importa é que elas não vão aprender a ficar em pé depois de ficarem tanto tempo ajoelhadas. Ficando para trás, o gerente não sabe o que fazer em relação àquilo, já que o protagonista falou toda a verdade. Shen Ming-yu, após avistar o protagonista, corre imediatamente para ele, lhe abraçando e dizendo que ele é uma pessoa muito importante para aquela exposição, avisando que ele estará na suíte C, no corte de fita mais tarde. Após a abordagem totalmente inesperada, Ming-yu se apresenta para o protagonista como irmã mais nova do chefe She, alegando ter ouvido seu irmão falar muito bem sobre ele, dizendo que o admira muito. Já começou bem agora. Indignado com aquele cara misterioso que do nada apareceu e recebeu total atenção de Ming-yu, o gerente é encarregado de resolver a questão daquelas duas garçonetes. O gerente então diz que a companhia Steph está demitindo de imediato as duas garçonetes que trabalham de meio período, por terem ousado tomar aquele tipo de atitude em relação às pessoas que foram ali. Alegando não ser culpa delas, Ming-yu pergunta ao protagonista se ele deseja que ela chame os seguranças para retirar aquelas garçonetes dali. O protagonista logo diz que não precisa, apenas dispensa as garçonetes para que elas vão embora, assim dispensando as garçonetes. Um dos homens que estava na exposição alega nunca ter ouvido falar do Mr. Qian, mas fica surpreso ao ver que pela primeira vez a irmã do Sr. Che toma a iniciativa de abordar um homem. Shu então percebe que foi o protagonista que humilhou ele na transmissão ao vivo, e não acredita que ele foi até ali para levar Ming-yu embora. Percebendo que se trata do Sr. Qian, as pessoas começam a rodeá-lo, dizendo admirá-lo. Indo até o Sr. Steph, dizendo que o assunto foi tratado com muita suavidade, Shu diz então que não esperava que a pessoa que fez a confusão se revelasse um misterioso rico e presidente da segunda geração, apontando que Qian tem sido muito popular recentemente, o que não deixa de ser mentira, apontando que ele está fazendo aquilo intencionalmente para afetar as vendas do Sr. Steph. Indo até o protagonista, Steph diz que soube que o Qian gosta muito de gastar dinheiro como se fosse água, mas sente que isso soa como falso, alegando que ele fez parte do esquema Ponzi. Sem saber o que é esse tal de esquema, o protagonista é dito pela Ming-yu que o esquema se trata de um esquema inventado por um golpista estrangeiro, sendo basicamente um lobo branco de mãos vazias que defraudam pessoas de investimento. Sabendo de toda aquela baboseira, o protagonista diz que apenas os estrangeiros têm esse tipo de ideia idiota. Deduzindo que o protagonista faz parte do esquema, Steph alega que é isso que o protagonista tem feito, enganando pessoas ricas para investir, deixando claro para as pessoas que o Qian é um golpista. Eles se assustam com a tal verdade. As máscaras sempre caem por aqui, aparentemente. Ming-yu então pergunta para Steph se ele tem alguma prova que mostre que o protagonista é realmente um golpista. Se não, então não caluneie o Sr. Qian. Steph diz que se for assim, então pede uma prova ao protagonista que ele não seja um mentiroso. Debochando, o protagonista diz que toda aquela baboseira lhe deu sono, indo beber um pouco de água para se refrescar. Steph, sabendo que não consegue lidar com o protagonista, então alega que as três garotas que tiveram seu sorvete negado pelas antigas garçonetes também estão trabalhando para o protagonista enganando pessoas, pressionando uma das garotas para contar a verdade ou chamar ao segurança para retirá-la do salão de imediato. Steph é interrompido pelo protagonista dizendo que conseguiu irritá-lo, dizendo que vai entrar em seu jogo. Steph então propõe ao protagonista que se ele não for um golpista, ele prova ter mais dinheiro que ele, assim ele vai acreditar nele. Caso contrário, ele terá que anunciar para toda a cidade de Yanjian que ele não passa de um golpista. Tô sentindo que esse aqui vai quebrar a cara também. Alguns senhores então alegam que Steph é um dos 5 melhores concessionários de carros em Xangai, que viajou para Yanjian para promover a venda do novo carro Bambu. Eles sabem que o vencedor já foi decidido. Sabendo que essa segunda geração falsa e rica não pode ser mais rica do que o Sr. Steph, a discussão já estaria teoricamente ganha. Aceitando seu desafio, o protagonista diz que se Steph perder, ele terá que anunciar para toda a cidade de Yanjian que ele é especializado em colher aroporó chinês. Perguntando então a Steph se ele está disposto a jogar, alegando que o protagonista não passa de um arrogante, Steph dá um carro de 10 milhões de dólares aleatoriamente a um rapaz que estava na exposição. Achando injusto, Meng-yu diz que ele é o dono da empresa, então fica fácil dar os carros de presente a alguém. Esse argumento é verdade até demais. Steph pergunta se há algum problema nisso, já que o Sr. Qian não tem dinheiro para comprá-los, porque ele ousou desafiá-lo. O protagonista então dá um carro para 3 garotas que foram caluniadas e mentalmente feridas no valor de 20 bilhões cada, somando um total de 60 milhões de yuans, surpreendendo a todos que estão ali. Sem palavras, as garotas não sabem como agradecer o Sr. Qian. O protagonista logo diz para não levarem para o lado pessoal, já que se tratava de uma competição, jamais poderia perder para um estrangeiro. Steph então dá outro carro super raro de 10 milhões, perguntando então se o protagonista ainda desejaria continuar jogando. O protagonista então distribui carro de milhões entre mulheres na exposição, deixando a concessionária sem carros acima de 10 milhões, restando apenas 2 carros que foram dados a Thomas, e todos os outros carros foram dados aos transentes. Deixando Steph sem reação, o protagonista pergunta o que aconteceu para ele parar de repente.
perguntando então se todos os carros foram vendidos ou seu cartão ficou vazio. Steph então diz que está prestes a dar de graça o LP74 da Lamborghini, sendo uma edição global limitada no valor de 40 milhões, alegando que o Sr. Kian não pode comprá-la. Ele pergunta como ele vai lidar com isso. Meng-Yu então diz a Steph que Kian gastou mais dinheiro que ele na competição, como ele ousa dizer que segue as regras. Steph então alega ter dito originalmente que ele pague o mesmo que ele, não que ele gaste todo o seu dinheiro, apontando que isso não é da sua conta, se o protagonista gosta de gastar. Mal sabe ele, viu? Duvidando de sua capacidade, um dos homens que vê aquela disputa alega que o protagonista não passa de um magnata que precisa ser investigado pelo departamento. Sem necessidade de competir, ele sabe que um vigarista jamais conseguiria pôr as mãos em uma edição limitada. Indo até a edição limitada do Rolls-Royce Phantom, Stephen diz que aquele carro está apenas para exibição, não está disponível para venda. Steph então diz que o protagonista se ajoelha e admitir que não passa de um golpista, sendo surpreendido então com a chegada do Sr. Shea. Shea então questiona o protagonista por não ter avisado antes que já estava na exposição, dizendo na frente de todos que aquele carro exclusivo da Rolls-Royce é do protagonista. Shea diz ter colocado o carro para a exposição para atrair clientes. Pedindo desculpa por isso, Shea propõe então um test drive de imediato. Agora sim estão falando de negócios. O protagonista diz que o carro será de presente para Meng-Yu, assim comprando então o carro no valor de 80 milhões de wons, deixando todos ali abismados com a compra absurda e sendo dado totalmente de graça. Xionsei pergunta, envergonhado, se ele está falando sério em dar o carro de presente para sua irmã, agradecendo por ser tão gentil. Meng-Yu beija o rosto do protagonista em forma de agradecimento pelo presente. Chamando Steph para continuar jogando, o protagonista zomba dele. Stephen logo diz ter perdido a competição, sabendo que terá uma punição para cumprir. Sabendo que o Kian é realmente uma pessoa rica e não um golpista, ele assume estar errado em duvidar da identidade do Sr. Kian. Pedindo para ir direto ao ponto, o protagonista pressiona Steph, assumindo que é um capitalista que só viajou para a cidade para ganhar dinheiro com o povo da China. Stephen diz ser um sem vergonha, deixando todos que estavam ali revoltados, pedindo seu dinheiro de volta. O protagonista então manda Steph sair fora da exposição, juntamente com seu gerente Shu, sendo então perseguidos pelas pessoas que haviam sido enganadas por eles. Alguns clientes rodeiam o protagonista, agradecendo o mesmo por ter mostrado a verdadeira face dos estrangeiros e seus planos, enquanto Meng-Yu vai convidar o protagonista para um jantar. Ela não encontra mais ele, ficando furiosa por perder uma oportunidade na hesitação. Vacilou antes porque quis, batendo em seu irmão Shea logo em seguida, que não tem nada a ver com o assunto, deixando ele curioso para saber o porquê de estar apanhando. Lá fora, o protagonista encontra Yambao, que logo fica impressionada ao vê-la, dizendo que está mais linda do que a última vez que tinha visto ela, deixando-a envergonhada. Pedindo desculpas por incomodá-la, o protagonista diz que a escola exige que eles façam estágio no último ano do ensino médio. Não há problema, diz Yambao. O pessoal acha que só porque o protagonista é muito rico, ele não precisa de um estágio para ganhar créditos, esclarece Yambao. No caminho, Yambao diz ao protagonista que vai providenciar uma posição de diretor para ele, com um salário de 600 mil e 5 assistentes. O protagonista então diz que prefere manter um perfil discreto, com poucos funcionários e 5 mil mensais estão ótimo. Humilde sempre, né, brother? Na empresa, funcionários conversam entre si que uma das funcionárias vai ter um novo colega de trabalho chegando hoje, enviado pela própria presidente. Yu pede para todos irem para os seus devidos lugares, já que o supervisor está chegando. Chegando com os novos representantes, o supervisor pediu para se apressar para seus novos colegas de trabalho, Xu Yangman e Lin Xin. Então apresentam-se para seus colegas. Deduzindo que o protagonista é um pobre universitário e que Yu Shen é um grande rico por estar usando um Rolex, Yu alega que Xu que foi enviado pela própria dona da empresa. Yu então dá uma pilha de planilhas para o protagonista trabalhar no seu primeiro dia de estágio, enquanto Xuen recebe apenas uma. Questionando o porquê da diferença de trabalho, o protagonista pergunta para Yu por que o seu trabalho é várias vezes maior do que o de Xuyen. Alegando que ela é a líder da equipe e que apenas deve ter suas ordens obedecidas, o protagonista já sabe o que está se passando ali. Indo à mesa de Shu, Yu informa que se ele não souber de algo, poderá perguntar para ela de imediato, dizendo que está com uma dúvida específica. Xuen tem uma visão privilegiada de Yu. Com o passar das horas, o protagonista então entrega todas aquelas planilhas prontas para sua líder de equipe. Sem entender como terminou todas aquelas planilhas, Yu apronta para cima do protagonista, então diz que ela mesma preencheu aqueles relatórios para Xuen e que levará de imediato para o supervisor assinar, deixando o protagonista confuso e furioso ao ver aquela cena. E essa foi a história de hoje. Se curtiu, deixa o like para dar aquela força, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Não esqueça de comentar aí o que achou e qual história você quer ver por aqui. Sempre vou estar respondendo os comentários e as melhores histórias que vocês mandam eu vou estar trazendo aqui. Tamo junto e até os próximos vídeos.